Obrigado a Jota por ter me chamado e por ter a paciência de lidar comigo em toda a bagunça que foi vir para cá, porque realmente foi uma bagunça. Eu realmente perturbei ele, então ele realmente é uma gracinha por ter lidado assim comigo. Bem, essa é a terceira vez que eu falo em público, e geralmente nos últimos 20 anos. Então eu estou um pouco nervosa. Tem muita gente aqui e estou feliz de vê-los, mas estou nervosa, então vou fazer o melhor que puder. Tenham paciência comigo, por favor. Tem muita coisa em relação à minha história, muito mais do que estava no livro Intruders. Mas uma hora não chega nem a ser o tempo suficiente para poder falar sobre isso, então eu vou tentar condensar da maior maneira possível. Para os que não estão familiarizados com Intruders, o livro do Bud Hopkins, eu sou Kathy Davis, daquele livro. A história, o Intruders era sobre toda a minha família, não só eu só tive eu fui a única que teve coragem de realmente levantar e falar para as pessoas. Eu sou a embaixadora, digamos assim, da minha família. Começou em junho, dia 30, 1983. Eu era uma mãe solteira, morando com meu pai e com meus pais. Estava vendendo a roupa para poder ganhar dinheiro. E aquela noite, na casa dos meus pais, eu tive um encontro que eu digo que mudou a minha vida. Me acordou. E começou quando eu estava na cozinha, lavando as minhas mãos, e eu vi uma luz muito alta na piscina do lado. E eu sabia que não deveria estar lá, então eu apontei para minha mãe e ela me disse que não me preocupasse. Ela trancaria a porta se alguma coisa estivesse errada. Então os vizinhos, quando eu saí da casa, eu fui para a parte de trás da casa com meu carro, só para garantir que se tudo estava bem. E aquela luz sumiu. E isso fez com que eu parasse. Eu cheguei à casa dos meus amigos um pouquinho mais tarde, liguei para minha mãe, eu disse o que eu tinha visto e eu perguntei para ela se ela queria que eu viesse para casa. Ela disse, não, tudo bem. E aí eu desliguei o telefone e assim que eu desliguei o telefone, voltou a tocar e eu peguei e era minha mãe. E ela estava me dizendo, por favor, venha para casa agora. E ela não parecia minha mãe, ela estava com medo. E a minha mãe, na verdade, não tinha medo de nada, então não parecia ser ela. Então eu perguntei o que estava acontecendo e o marido da minha vizinha ouviu a conversa e falou, tá, liga para a polícia, é por isso que a gente paga a polícia. E ela ouviu ele e disse, não, eu não quero ninguém aqui além de você. Então eu saí, voltei para casa, parei do lado da casa e fui dentro da casa para encontrar a minha mãe. E aí eu peguei um rifle, um revólver, uma arma que estava na casa do filho da minha mãe, não estava carregado, mas eu não estava preocupada. E minha mãe disse, não está carregado. Eu falei, eles não sabem disso, eu posso bater neles com essa arma, então. E eu não sou corajosa, o fato até de ter voltado e procurar alguma coisa que eu não sabia nem o que era, pensando que, sei lá, devia ser algum ladrão, alguma coisa que eu ia imaginar que fosse algum alienígena. Isso realmente também não era típico de mim, não era típico, porque eu não era tão corajosa assim. Mas eu consegui fazer isso, não encontrei nada, procurei, percebi que a luz já não estava lá quando eu voltei, mas a porta do lado da garagem estava aberta. Então eu pensei, tá, a pessoa deve estar lá, então, ali dentro da garagem. E o cachorro também estava em algum lugar no jardim, porque eu tinha colocado o cachorro justamente dentro da garagem quando eu saí. Então eu fui para a garagem com a arma, procurando a presa, e ninguém estava lá. E quando eu estava lá, eu me senti um fogo. Tudo dentro de mim, da cabeça aos pés, começou a queimar. E eu entrei em pânico e pensei, meu Deus, eu tenho que sair daqui agora. Eu virei para correr para a porta e pá, uma coisa me golpeou no peito, como se fosse um raio. E eu não conseguia ver nada. Tudo era branco e tão intenso, tão brilhante, que eu não sei... Eu sei que meus olhos estavam fechados, porque é um instinto natural da gente, mas
ainda estava tão brilhante, mesmo com os olhos fechados, e eu sentia toda a molécula do meu corpo vibrar. E parecia que o tempo tivesse parado durante um minuto, e parecia que isso ia durar para sempre. Eu me lembro de pensar, deve ser assim que se sente quando se morre. E aí parou. Não pode ter durado mais de alguns segundos, porque eu não sei como eu poderia tolerar. Uma vez que a vibração parou, eu não conseguia me mexer. Eu conseguia enxergar, mas não conseguia enxergar tão bem assim, não. Mas conseguia enxergar um pouco mais. Eu senti alguém atrás de mim, me puxando pelo ombro, e eu senti uma sensação de queimação no meu ouvido, como se alguém estivesse enfiando uma agulha quente em mim. E eu ouvi uma voz dizer que, infelizmente, é muito triste que você esteja sentindo tanta dor. E eu me lembro que 20 pés fora da porta do pátio havia uma bola de luz, de repente do tamanho de uma bola de basquete, branca, suave, e tinha mais ou menos a minha altura. Então, ou seja, estava acima do chão, na mesma altura que eu, e voltou para onde começou, e eu tive a impressão distinta de que essa bola estava olhando para mim, e durante esse ponto eu percebi o que estava acontecendo à minha esquerda. E essa coisa que eu senti, você pode chamar de uma nave, sei lá, não sei o que era. Em retrospectiva, era muito pequeno para voar com 6 pessoas dentro. Porque não era tão grande da diferença. E tinha um formato de ovo, de repente 10 pés de altura, 8 pés em diâmetro, e vinha para baixo, assim como se fosse um ovo. Até hoje eu não me lembro. Eu não sei se realmente estava no chão ou não, porque havia algumas vezes que fez uma moção quase como se fosse um navio em água, com umas bolhas, mas estava ali, na verdade. E foi uma dessas coisas que eu não quero olhar, não quero pensar nisso. Eu não conseguia olhar, mas eu também não conseguia não olhar, porque eu precisava saber onde estava em relação a onde eu estava o tempo todo. Então era tipo esse tipo de coisa. E eu vi um movimento na minha frente, no jardim, e parecia uma criança, o tamanho de uma criança, pessoas do tamanho de uma criança. Estavam bem duras, assim, bem rígidas. E em todas as áreas do jardim elas se juntaram e entraram em linha, e meio que foram para essa nave aí, entraram nela. E a última coisa que eu me lembro é que eu estava pensando, ai meu Deus, meus filhos, porque meus filhos estavam na casa com a minha mãe, eu tinha 2 meninos, e uma voz, novamente a mesma voz, que poderia ter sido de um homem ou de uma mulher, disse para mim, os seus filhos estão bem. E aí eu ouvi outra voz, uma voz diferente, chamar o meu nome. E depois eu descobri que aquela voz que eu ouvi foi a minha mãe. Ela tinha ficado na parte do quintal ali, ela estava olhando o jardim. Ela não lembra quanto tempo ela estava ali, mas ela se lembrou de que acordou e pensou que, bem, de repente ela deve colocar a cabeça para fora da parede para poder ver se estava bem. Quando eu ouvi a voz, tudo que eu tinha encontrado simplesmente caiu, se desvaneceu. E tudo que eu podia focar era nela e nos meus filhos. E pensava, meu Deus, eu não quero... Eu me sinto horrível, eu preciso me molhar. E eu disse para ela, tá bem? E ela disse, tá tudo bem, mãe. E aí eu liguei para o meu amigo e disse, eu não quero costurar mais, eu não quero mais fazer esse trabalho. Que tal se a gente nadar? Porque tinha uma piscina lá. Então tá, eles chegaram, e à medida que a filha entrava para o jardim, ela reagiu como se ela tivesse pisado numa abelha. Os 2 pés estavam adormecidos, e aí ficaram bem adormecidos mesmo, e isso foi meio que subindo o efeito até os joelhos. A gente não viu nada, e estava escuro, então a gente realmente não conseguia ver nada no jardim naquela hora. Então nós olhamos para os pés dela e estava tudo bem, mas então a gente entrou na piscina, e provavelmente na piscina, uns 10 minutos depois,
Nós três começamos a nos sentir nauseados, com enjoo. E os meus olhos começaram a ficar estranhos. Todas as luzes começaram a brilhar, assim, parecia que tinha fogo no meu olho. Então, finalmente, a gente começou a se sentir tão mal que a gente simplesmente desistiu de nadar. E aí eles foram para casa e eu fui para a cama, eu dormi. Eu acordei no dia seguinte, os meus olhos estavam inchados, praticamente fechados, e doíam tanto que a minha mãe me levou para o hospital, para emergência, e eles imediatamente, havia um oftalmologista lá que me levou ao seu consultório, ao outro lado da rua, porque ele tinha mais material lá, ele podia analisar meu olho melhor. E ele disse, você olhou para o arco de uma pessoa que que trabalha como se fosse essas pessoas que trabalham em solda? E eu disse, não. Meus olhos simplesmente estavam queimados, eu tinha cremes e colírios, e a minha visão, na verdade, nunca voltou a ser o normal. O olho foi curado, mas nunca voltou. Eu estava com degeneração macular com 37 anos, no início dessa degeneração. E, na verdade, é algo muito incomum nessa idade. Eu tinha que usar colírio todo dia e corticóide também. Minha visão ficava ruim, mas eu ainda consigo ver, mas nunca voltaram ao normal. E meus olhos são muito sensíveis à luz, até hoje. Então, esse foi um efeito permanente que eu tive nos meus olhos daquela noite. O cachorro que estava comigo naquela noite, eventualmente, depois de 8 a 10 semanas, ele teve de ser colocado para dormir, porque todo o pelo do cachorro caiu, ela tinha vários... o olho estava horrível também. E isso é uma outra coisa. Eu fui diagnosticada com catarata com 35 anos de idade. Essa é outra coisa. A gente teve que eliminar o cachorro. Realmente ele estava doente. E todo aquele ano eu fiquei doente, eu tinha febre, glândulas que inchavam, problemas de estômago, ansiedade, síndrome do pânico. Realmente eu fiquei incapacitada durante os primeiros meses, depois daquela noite. Eu ficava sentada à noite esperando alguma coisa acontecer. Eu não conseguia dormir à noite. Eu não conseguia ir para o banheiro. E no banheiro, próximo àquela área, no jardim, não conseguia ir lá até o sol subir. E eu realmente pirei. Acho que eu tive uma crise nervosa, realmente. Pode aproximar disso, digamos. Mas eu também fiz outras coisas. Eu comecei a ter visões. Eu comecei a ver formas e brilhos e pessoas. Eu comecei a ouvir palavras e ideias que vinham na minha cabeça. Eles me acordavam às vezes no meio da noite. E se eu não conseguisse pegar um pedaço de papel e uma cadeira para desenhar, eu não conseguia descansar. E assim que eu desenhava o que eles me falavam, eu podia simplesmente deixar, contanto que estivesse registrado em algum lugar. E às vezes eu estava na rua e uma imagem vinha na minha cabeça, ou uma frase, ou uma ideia de alguma coisa. E eu tinha que parar, às vezes, na rua, parar o carro e pegar o meu caderninho e anotar. E depois de fazer isso, beleza, eu podia ir. Eu podia concentrar na coisa que eu estivesse fazendo depois de ter registrado isso, porque isso insistia, tinha que ser feito antes. E eu desenhei coisas. Essa é a marca no jardim que foi deixada, essa foto. É um círculo perfeito. Bem, não parece perfeito, mas realmente é um círculo de 8 pés de diâmetro. Eu acho que tinha 44 pés de comprimento. Não consigo me lembrar do que diz no livro, mas nas investigações depois eles tiraram amostras e tinham de cozinhar durante 12 horas para fazer com que o solo estivesse na mesma temperatura. E isso repeliu a água durante anos. A neve derretia durante 2 anos. Quando ela caía nessa parte do jardim, ela derretia. E aquele símbolo, aquela marca, estava bem visível. Assim que começava a nevar, já derretia. Eu nunca vi alguma coisa assim na minha vida. É louco. Isso é um ano depois.
Está bem sólido, como se fosse cimento, ainda estava repelindo água. 15 anos depois, eu tive amostras de solo ali, a gente colocou numa jarra, e 15 anos depois, com água, nessa amostra de solo, você pensaria que você acordaria de manhã com lama, mas a gente tinha uma rocha com água num jarro. 15 anos depois, quando o Bud testou o solo, não havia vida nessa parte, mesmo no nível de micro-organismo. E no início, nenhum dos animais da vizinhança andava perto daquela marca. Eles passavam ao redor para chegar para a piscina ou para os alimentos, mas não atravessavam. Isso foi alguns anos depois, quando o mato voltou a crescer. Era muito meio que roxo, era um mato diferente, meio grosso do que o mato que estava anteriormente aí. Vocês quase não podem ver que isso é uma foto ruim. Aqui nós temos uma erva que está no jardim, que está longe da marca, e essa coisa grande também, a gente tem a outra erva próxima. A minha mãe fez uma plantação de tomate próximo à piscina. Os tomates eram tão grandes, eram enormes, mas você não conseguia comer porque eles eram tão ácidos que tiravam a pele dos lábios. E ficava do tamanho do meu pulso, assim. Isso é quando o meu cachorro começou a ficar doente. O Patty. A gente pensava que ela tinha alguma doença, mas na verdade ficou muito ruim, tadinha. Vocês podem ver essas coisas pretas na pele, no pelo do cachorro. Aí é o que eu vi, mais ou menos, essa forma. E foi interessante porque houve outro caso na África do Sul e eles desenharam algo muito semelhante em relação ao tamanho e formato. O Bud me mostrou isso e foi chocante. Assim é como eles são. Isso é o que eu me lembro. E isso volta até antes de eu ter me casado. Logo depois de eu ter me casado, eu tive um sonho e 2 deles vinham no meu quarto e me entregavam uma caixa. E me disseram que eu ia me lembrar de como usar. E eu pensava, não, eu estava em pânico, não encosta em mim, por favor. Era a única coisa que eu pensava, porque eu não conseguia me afastar deles. Mas isso foi na década de 1970. Eu não pensava sobre essas coisas. Isso foi uma memória bloqueada e com várias outras coisas de uma época muito anterior na minha vida. Tudo estava bloqueado, tudo estava esquecido até essa data de junho de 1983, quando tudo isso voltou para minha cabeça. Aqui eu estava mencionando os desenhos que eu fiz. Os meus desenhos foram feitos na metade da década de 80 e agora isso não apareceu até 90, esses círculos, né? Eu não sou a única pessoa que fez isso. Muitas pessoas que eu conheci, que são como eu, que desenhavam designs que vinham depois desses círculos em colheitas. E, na verdade, o meu trabalho não era conhecido do público, então não é alguém que faz esses círculos. Não é que alguém pudesse pegar os meus desenhos e depois fazer isso, porque essas não eram conhecidas ao público na época, não foram divulgadas. Eu chamo isso de bolhas de Casey's, e isso, na verdade, são universos para mim. São realidades, em um número ilimitado delas, e elas todas se tocam. Esse foi eu. Foi o símbolo que eles utilizaram para pessoas como eu. Aquele ali. Eu não tenho certeza do que significava isso, mas eu vim em algum lugar e eu tinha que fazer em preto e branco, porque as paredes estavam preto e a escrita estava branca. Então eu usei cortes para poder fazer isso de papelão. Eu não sei o que era aquilo. Eu vi aquilo numa parede, mas estava se mexendo e estava meio que em 3 dimensões, e eu pensei que estivesse vivo. Eu pensei que estivesse vivo e não tenho certeza do que era, mas pensei que tivesse meio que interessante que aquele círculo, os círculos que foram feitos pareciam semelhantes a isso que eu tinha visto. Isso e várias outras coisas aconteceram comigo desde então. Eu
teve muitas mudanças para mim, psicologicamente, mentalmente, fisicamente. Eu falei aí em algumas conferências com o Bud. Eu não queria fazer isso, eu odiava isso, porque eu estava tão... eu percebia tanto o que eu estava fazendo, mas eu fiz isso para ele. Encontrei muitas pessoas que tiveram coisas muito semelhantes passando com eles. A gente teve muita atividade paranormal que aconteceu muito forte depois de junho de 1983. A gente já tinha tido antes, mas eu sempre pensava que todo mundo vê essas coisas. Eu não sabia que não é todo mundo que passa por essas experiências, porque eu simplesmente pensei que... Bem, é que nem a criança que cresce sem uma TV. Eles não sentem falta da TV, porque eles não tiveram TV. Eu cresci pensando que isso é normal, era normal. Essas coisas paranormais estranhas eram normais. Essas coisas tipo... Uma vez eu estava, por exemplo, ajudando a minha irmã a limpar alguns talheres, e eu estava escrevendo, e eu estava realmente com raiva, porque eu estava tendo que fazer isso com bombril, digamos. E eu era adolescente, isso não era o tipo de coisa para mim. Agora, a minha irmã mais velha estava me fazendo fazer isso, então eu estava ali polindo essa prata, e aí depois que eu estava olhando tudo, quando eu estava olhando isso, daqui a pouco eles começaram a ficar retorcidos. Você não pode retorcer um talher. E eu não estava prestando atenção, eu estava simplesmente retorcendo. E aí minha irmã chegou e ela falou, deixa eu ver o que você está fazendo. E ela queria ver, e eles estavam torcidos. E aí ela falou, poxa, você fez em propósito? E eu não tinha percebido. A minha irmã menor fazia isso, coisas assim também. Ela conseguia ver cores. Desde a época que ela começava a falar, agora ela fala com pessoas mortas, mas antes ela conseguia ver cores ao redor das cabeças das pessoas. A minha irmã mais nova agora é uma médium. Eu não consigo falar com pessoas mortas, mas o universo conversa comigo, então... Todos nós, desde que todas essas coisas aconteceram conosco, todos nós, todas as fêmeas, todas as mulheres da minha família, não os homens, as mulheres, meio que evoluíram em alguma coisa melhor. Mas, enfim, a minha irmã e eu, a minha irmã mais velha, nós escrevemos esse livro aqui. E isso era meio que um acréscimo ao Intruders. Ajudou a gente a esclarecer algumas coisas, acrescentou algumas coisas que o Bud não colocou no Intruders, às vezes por motivos de controle. Então, para que ele pudesse utilizar algumas das nossas coisas de forma privada para conseguir obter outros casos, enfim. Algumas coisas também ele não colocou porque eu acho que ele realmente não estava confortável com aquilo. E eu vou dizer uma coisa, o Bud Hopkins faleceu. Quando ele faleceu, eu fiquei devastada. Eu chorei como se o meu próprio pai tivesse morrido, porque essa pessoa me deu na minha vida. Ele me deu a vida de volta. Então, para dizer qualquer coisa ruim para ele, eu não conseguiria fazer isso. Mas houve épocas em que ele deixava coisas e eu queria que ele tivesse colocado essas coisas, e havia vezes que ele colocava coisas que eu preferia que ele tivesse tirado, como o bebê, por exemplo. E eu vou falar sobre isso agora, porque é o que é. Eu descobri que eu estava grávida e quando você é do meio oeste, você tem um pai como o meu, e você não é casado, e você tem 17 anos, e você descobre que está grávida, você tem de garantir que você realmente está grávida antes de falar para ele, porque você não quer chegar nesse caminho aí, passar por esse problema tão grave de uma forma desnecessária. Então, eu fui no médico e o teste de gravidez estava positivo. Então, eu falei para minha mãe, porque ela era meio que legal. E ela me levou para o médico e eu tive um exame físico que também determinou que eu estava grávida. Eu estava noiva, então eu ia casar com o cara. Então realmente a gente antecipou a data do casamento para 3 meses antes. E eu me acostumei com a ideia de estar grávida. Então ele também estava bem com isso, meu noivo. Aí eu fui babysitter da minha irmã, mais velha, que também tinha passado por algumas experiências. E eu dormi no sofá dela, vendo o Bob New Harper Show. Eu sempre falo isso porque eu me lembro do show que eu estava assistindo aquela noite. E aí, em algum momento, quando eu estava adormecendo, parecia que alguém estava passando, fazendo carinho nas minhas costas. Eu pensei que fosse uma das crianças, mas eu não prestava atenção.
E aí eu dormi, e quando eu acordei, eu estava na cama da minha sobrinha, e acordei em pânico. E acordei sabendo que tinha alguma coisa errada com o meu bebê. E eu estava histérica, realmente. A primeira coisa que eu fui pro banheiro e vi lá o que estava acontecendo e tudo parecia normal. Mas eu não conseguia parar de pensar sobre isso, eu não conseguia me lembrar de nada, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Então eu falei para minha melhor amiga e ela foi fazer. Ela falou: não, vem aqui comigo, eles vão dar um teste grátis para você. Você não precisa nem falar do nome. E aí eu falei: tá, tudo bem. Aí depois você cala a boca e fica calma. E ela disse para mim: então tá, eu fui. E eu sentei com ela esperando para os resultados, para voltar, e aí veio a enfermeira e ela disse, ela tinha um formatório escrito: olha, seu teste de gravidez é negativo, então se você não tiver a sua menstruação daqui a uma semana, você vai ter que ir para o médico. Eu nem ouvi nada depois daquilo, porque a minha boca caiu no chão e a minha amiga também entrou em pânico porque ela não sabia o que ia fazer, então ela me deu um remédio rápido. E eu fiquei louca no carro dela. E aí ela conseguiu me acalmar. E ela sugeriu que eu tivesse que falar com a minha mãe que alguma coisa estava errada. Então eu fui para o médico. Depois de um teste de sangue e outro exame, o doutor disse: você não está grávida. Você já não está grávida, não sei o que aconteceu. E eu disse: será que eu estive grávida? E, sim. Aí ele levou minha mãe e eu para o seu consultório e ele disse: olha, a gente vê isso algumas vezes. A gente não consegue explicar. Pode ser várias coisas. Você é jovem, você vai ter outros filhos, e meu conselho para você é que esqueça que isso aconteceu. Claro que vindo de um homem, né? Eu disse: nunca vou esquecer isso. Tanto que durante a minha vida. E eu era uma criança também, eu era jovem, né? E a minha mãe disse: tá, vamos lá, vamos embora, tudo vai ficar bem, beleza. Eu nunca pensei sobre isso depois, além de que tá, eu perdi um bebê. E nós nunca falamos sobre isso na minha família. Mesmo quando eu me casei com meu marido, nós nunca falamos sobre isso. E aí depois eu tive 2 filhos, 2 meninos, como eu falei, mas depois da marca apareceu, quando eu vi essa marca, isso meio que abriu uma gavetinha no meu cérebro e eu comecei a lembrar de todas as coisas que voltaram. E uma das coisas que voltaram foi um bebê e toda aquela gravidez estranha. E eu fiquei semanas pensando: será que eu digo isso ou não ao Bud? Mas aí fui meio que convencida a dizer. E finalmente, no carro, eu olhei para o Bud e disse: sabe que eu perdi um bebê? E ele olhou para mim e disse: tá, desculpa, sinto muito. E eu fiquei olhando para a cara dele, e aí eu disse: eu não sei para onde ele foi. E ele disse: quê? Hã? E daí em diante ele disse: tá, por que você me falou isso? Por que você mencionou isso para mim? O que isso teria a ver com a marca no jardim? E eu disse: não sei, mas eu senti essa necessidade de falar pra ele. Assim que eu fiz isso, ai não, o que eu fiz, droga. Não quero mais falar sobre isso. Mas, olhando em retrospectiva, havia uma experiência de algum tipo, alguns meses depois de eu descobrir que estava grávida, com a minha melhor amiga, que parece ser a que também me levou para aquela clínica para fazer o teste. E nós estávamos dirigindo ali no campo, na verdade, a gente estava procurando o namorado dela, a gente tinha 17 anos, né? Então a gente estava perseguindo o namorado dela. E ela pensou: de repente ele não está onde ele tem que estar. Então a gente estava procurando onde é que ele estava. E eu tenho 17 anos, né? Vou junto. Aí eu lembro de ver uma luz no céu, no campo, no meio do nada. E eu estava pensando: olha que luz estranha ali. Eu lembro. E ela lembra também dessa luz estranha que a gente viu. E aí as coisas ficam confusas. A próxima coisa que eu lembro é tipo uma fumaça preta ao redor da gente e alguém está me puxando fora do carro pelas minhas pernas, mas eu não consigo ver quem está me puxando. E eu não vejo ninguém, eu não ouço nada. E a próxima coisa que eu me lembro é que a gente está sentada do lado da estrada no carro. O tempo meio que pulou algumas horas. Eu perdi essas horas, mas ninguém sabe onde é que a gente está ou o que a gente tem que estar fazendo, porque a gente
nessa época ninguém sabia e ninguém percebia que a gente estava fora porque a gente simplesmente pulava pela janela do quarto naquela época, enfim. E aquilo era, enfim, alguns meses antes de descobrir que eu estava grávida. Mas como eu disse, eu sempre falei que fiquei grávida do Charles. E eu sempre vou dizer isso porque isso é o que eu sei, é o que eu sabia. Eu não consigo provar nada mais do que isso. E eu tenho que viver com isso e continuar sã. Anos depois, quando Bud veio e investigou o caso, que foi um caso que ele investigou durante 2 ou 3 anos, ele encontrou a minha amiga Dolores e eu não tinha falado com ela durante anos. E aí eu peguei o contato dela e ela concordou em se encontrar com o Bud, nós sentamos e eu disse, você lembra da noite que a gente viu uma luz no céu? Ela falou, qual? Aquela do céu ou aquela no chão? E eu disse, como assim é do chão? Eu nem me lembro que tinha uma luz no chão e uma no céu. Eu não me lembrava disso. Ela lembrava e ela falou com o Bud como foi estranha aquela noite. E ela meio que confirmou que alguma coisa muito estranha tinha acontecido naquela noite. Eu ainda não me lembro o que aconteceu naquela noite. Depois de ter ficado tudo confuso, eu ainda não me lembro. Porque eu só me lembro de 15 minutos dessa data de 1983. E eu realmente sou muito boa nisso. E eu pensei, tá, se eu precisar saber, eu vou saber. Porque eu aprendi que quando meu marido morreu, eu vi cometer suicídio e eu falei para a polícia que eu não ouvi o barulho da bala. E durante 3 meses eu não lembrava disso. Então eu me lembrei o quanto a minha mente é poderosa. Eu sei a força da minha mente. Tudo que eu posso dizer para vocês é o que eu sei com certeza. Tudo mais, vocês vão ter que decidir o que vocês podem aceitar durante toda essa palestra. Então, eu falo sobre isso nesse livro também, porque essa foi, naquela época, essa coisa de bebê era a coisa mais sensacional em todo o campo da ufologia. Ninguém queria falar sobre isso. E eu me arrependo de não ter falado nem para o Bud até ele ter falado sobre isso em uma conferência depois disso. E eu acho que, sei lá, as mulheres apareceram de vários lugares falando. E ele começou a receber cartas do mundo inteiro, de mulheres que tinham passado por experiências semelhantes com essas gravidezes estranhas. E algumas delas foram até bem mais estranhas do que a minha. E aí eu encontrei alguma dessas mulheres e eu fiquei feliz de ter dito alguma coisa, embora parecesse uma forma como que me torturava realmente, parecia como se estivesse arrancando um dente meu falar sobre isso, porque eu perdi um bebê e às vezes eu fico sem graça, porque eu sei como isso soa maluco. Se eu não tivesse passado por isso, eu talvez não acreditasse também. Então, eu entendo isso, mas eu preciso falar sobre isso porque isso é o que é parte de mim, é parte desse caso e é parte desse fenômeno. Não em todos os casos, mas em vários. Bem, eu vou falar sobre isso em 1 minuto. Enfim. Houve outros aspectos do nosso caso que, como eu disse, tinham a ver com a parte espiritual, crescimento paranormal, e o Bud não estava tão confortável com isso, e tudo bem. Eu também não entendia isso durante muito tempo. Eu estava dizendo coisas que agora, pensando, olhando para trás, não soavam como budismo para mim. Eu não sabia nem pronunciar essa palavra em 1983. Então, eu me envolvi com atividades paranormais, pesquisa de assuntos paranormais muitos anos depois disso, especialmente depois da morte do meu marido, porque eu tive muita... Bem, ele me deu muitos sinais do que ele faria. E eu não percebi. E isso fez com que eu ficasse mais interessada na atividade paranormal e percebi que a atividade paranormal não é tão diferente do que os OVNIs, do que os UFOs, de muitas maneiras. E eu acho que é uma conexão com tudo isso. Um dos denominadores comuns são a pessoa que passa pela experiência. Mas, a mais do que isso, eu ainda não sei, não entendo direito. Algum dia eu vou entender.
Eu comecei a fazer pesquisa, eu comecei a registrar o que eles chamavam de EVPs, Electronic Voice Phenomenon, fenômeno de voz eletrônica, e descobri que eu sou, na verdade, uma antena para esse tipo de coisa. Eu descobri que eu sou assim. Eu trabalhei com vários grupos e obtive registrei centenas de vozes que são tão claras que é como se elas estivessem sentadas no quarto com você e não havia ninguém ali. Eu não sei como eu faço isso, eu não sei por que eu estou participando disso, mas parece que toda vez que eu estou lá, acontece alguma coisa. Eu comecei a fazer um programa de rádio chamado Midwest Parafox, e a gente fala sobre tudo, a gente fala sobre atividades paranormais, coisas, fenômenos UFO e vários outros tipos de coisas. A gente esteve no High Edison, no tornado. O universo tem jogado uns sapatos em mim, ultimamente. Sei lá, tá tentando me fazer... Sei lá, eu tive algumas questões de saúde, e aí, assim que voltaram os resultados, a gente comprou uma casa menor, e 3 meses depois, a gente foi atingido por um tornado. Isso foi 5 meses atrás. Então, é por isso que eu não tenho... As minhas roupas, enfim, não estão muito boas, eu perdi tudo. Eu perdi meu carro, enfim. Ainda bem que pelo menos nós sobrevivemos, a gente realmente saiu debaixo disso, engatinhando sem ter um arranhão, e graças a Deus a gente tem seguro, a gente vai estar bem, mas ainda vai ter alguns meses antes que a gente possa voltar para casa, e os animais de estimação também estão bem. Mas eu estava dizendo às meninas isso, e eu não estou dizendo que eu fiz isso, ok? Agora, eu vou dizer, só porque é meio que divertido, porque não é divertido, na verdade. Eu estava lendo um livro chamado Eastward, 2 dias antes de ter acontecido isso, sobre como visualizar o que você quer, porque eu tive a percepção de que nós podemos fazer isso. E esse livro foi um exercício, então eu pensei, eu vou tentar. O que eu tenho a perder? Então eu fui para o meu escritório, meu marido ia rir da minha cara se eu fizesse isso. Então eu fui lá onde ele não pudesse me ouvir e tá, tudo bem, eu preciso de um teto novo, eu preciso de um novo ar-condicionado, um novo forno, eu gostaria de ter também um novo chão da cozinha e eu queria isso em 48 horas. Eu pedi isso para minha casa, porque isso que eles falavam que a gente ia fazer, certo? Tá, parece louco, mas enfim, 36 horas depois, a minha casa foi a única casa na rua que foi destruída. Foi como se esse tornado tivesse passado em cima da minha casa e falado, vamos tirar essa casa aqui. Ok, próxima. Eu não estou dizendo que eu fiz isso, mas enfim, uma coincidência louca, sei lá. Mas é assim como a minha vida se tornou, as coisas simplesmente começaram a acontecer, tipo, todo dia. É parte desse contato, para mim, pelo menos no meu caso, é algo que tem de ser reconhecido. E muitas pessoas, muitos pesquisadores não querem reconhecer isso, mas isso é parte desse contato, faz parte disso. Desse crescimento, sei lá, o que quiser chamar, essa coisa que acontece dentro da gente. Eu sinto que nós todos somos tão poderosos, a gente nem percebe isso. Eu estou só começando a perceber o que eu sou capaz. E eu não sou diferente de nenhuma pessoa que está aqui nessa sala. Todos nós somos assim. A gente só tem de lembrar isso. Eu quero compartilhar uma história com vocês, e eu falei com você, e de repente não tem nada a ver com um fenômeno UFO, ou contato, ou qualquer coisa, ou o tema dessa conferência, mas na verdade tem a ver. Pelo menos em relação ao que eu acho, porque esse contato, aquele contato é o motivo pelo qual eu estou aqui agora. E é o motivo pelo qual eu sou quem eu sou. Assim, tenha sido tão traumático, o amedrontador, agora, aquela data de 1983, que quase praticamente me matou, eu não mudaria nada. Apesar de tudo isso, eu não mudaria nada. Na verdade, eu faria de novamente, porque foi aquilo que criou isto, que levou a isto, e que está me levando mais para cima, ao alto. Quando
Eu era uma criancinha e eu costumava falar isso pro Bud também. Eu ficava deitada, olhando as estrelas da Indiana, eu deitava no mato e pensava em todas as coisas no mundo que você pode fazer. E no mundo inteiro, e eu pensava, não é só isso, eu pensava. Isso não é nada. E eu ficava tão ansiosa para chegar a isso. E eu tive um sonho. De repente eu tive a idade da minha neta agora, 7 ou 8 anos de idade. E eu sonhei que Deus era o sol. E eu estava sentada em algum lugar bem longe, só admirando a beleza dele. E aí explodiu. E explodiu em quadrilhões de pedacinhos de luz. E todos esses pedacinhos de luz estavam vivos e eles foram aí e procuravam todas as coisas vivas, se tornaram em todas as coisas vivas, não só aqui, em todos os lugares eles foram. E aí foi dentro de qualquer coisa viva que ele encontrasse. E quando essas coisas vivas cresceram, aquela partezinha de luz simplesmente saía e encontrava a próxima coisa viva, o próximo broto. E ia para dentro desse novo broto. E alguém que eu não conseguia ver me disse que aquilo era eu, aquilo éramos nós. E disse, aquilo somos nós. E todos nós nos lembramos de algum lugar onde fomos partes daquele sol. Eu esqueci completamente desse sonho, assim, tinha me esquecido completamente até essa data de junho de 1983. Aí foi uma das muitas coisas que voltaram para minha memória. Alguns pedaços eu tive hipnose, fiz 4 ou 5 sessões de hipnose com o Dr. Kumar e Moment Bud. Mas, honestamente, eu não me lembrava muito durante as sessões. Foi o que acontecia depois das sessões, o importante. Aquelas sessões foram só estavam abrindo meio que a porta, a maçaneta da porta. Depois de semanas e meses e anos depois das sessões, aí sim as coisas voltavam para a memória. É como se alguém tivesse tirado o dedo ali e deixava simplesmente a coisa só. Eu ficava sentada bebendo café e... Nossa! Peraí, não tinha esquecido que eu tinha me lembrado disso, porque a coisa simplesmente voltava para minha cabeça, depois de 40 anos. Vocês podem imaginar como seria um mundo diferente se todos nós percebêssemos que o que a gente acha, o que a gente faz, afeta todo mundo? A gente não pensaria 2 vezes antes de muitas coisas que a gente fizesse se a gente soubesse realmente que teria esse efeito nas pessoas. E eu tenho 15 minutos, então de repente eu posso responder algumas perguntas de vocês, mas eu tenho mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é do meu filme favorito de todos os tempos, porque deixou um impacto em mim. Foi algo que foi dito no filme. As nossas vidas não são nossas. Da lua à tumba, nós estamos ligados aos outros, no passado e no presente. E, através de cada crime, cada gentileza, nós estamos moldando o nosso futuro. Eu gostaria de agradecer a vocês por passar a tarde comigo, pela sua gentileza e pela sua paciência. Eu gostaria de agradecer a todos por isso. E se vocês tiverem algumas perguntas, eu estarei muito feliz em respondê-las. Hi, can you hear me? Yes? Good. How was the name of your character again in the movie, Intruders? I couldn't catch that. What was your name in the movie, Intruders? Não consigo me lembrar de qual era no filme. Bud Hopkins, no livro dele, era Kathy Davis, no livro.
My pleasure. Boa tarde, Debbie. Good afternoon, Debbie. Muito obrigado pela, Thank you very pela much sua for explanação your da explanation. sua experiência. E eu gostaria de saber de você algumas palavras sobre o que você pensa a respeito do medo. Eu tinha medo no início. E quando eu era mais nova. Não tanto agora. Quanto mais eu percebo as coisas, realmente, menos medo eu tenho. Eu acho que o medo é... Você está com medo quando você não sabe. Quando você não tem controle, quando você não tem o controle do que está acontecendo. Mas o medo agora é bem menos, está diminuindo. Pode ser uma coisa boa. De repente, o medo, às vezes, pode salvar a sua vida, se você prestar atenção nele. Mas, nesse caso em particular, para mim, eu já não tenho muito. Enfim, eu tô mais com medo de estar aqui falando com vocês, aqui em cima, nesse palco, do que... Any other questions? Boa tarde. Eu também queria agradecer a sua presença aqui. E sobre o fenômeno que você falou, que você é uma antena, eu queria saber que tipo de mensagem que você recebe, se é para pessoal, se é para outros. Na verdade, não recebi nada pessoal. A maior parte são palavras ou frases. Eu estava com uma família uma vez e a gente estava fazendo uma sessão e eu pedi a um dos membros da família que dissesse alguma coisa e ela disse: "Você está aqui, tio Charles?" E nós gravamos uma voz que disse: "Bem, eu estou aqui, na verdade, sentado nessa cadeira." E isso foi claro. Então, na verdade, eu não recebo mensagens desse tipo ainda. De repente, algum dia, não sei. Good afternoon, Debbie. Thank you very much. I'd like to know... Os casos de abdução normalmente são casos que acompanham famílias. Se os seus filhos ou mesmo a tua netinha reporta alguma estranheza. Bem, claro que meus filhos tiveram coisas estranhas também, isso está no livro. São meninos, são homens, agora eles não gostam de falar sobre isso. Eles realmente não querem saber o que está acontecendo. Quando eu estou fazendo alguma coisa assim, eles não querem saber o que está acontecendo, o que eu estou fazendo. Eu tenho uma netinha de 7 anos, passou muitas noites comigo e com meu marido. E eu acho que 2 anos atrás, meu filho me chamou, me ligou e disse: "Mãe, o que você está fazendo com que ela assista na TV?" Eu disse: "Por quê? O que está acontecendo?" E ele disse: "Ela está gritando Bloody Murder, que é assassino." Ela disse que os alienígenas estavam vindo pela janela para pegá-la e levá-la para fora, e ela não queria sair. Eu disse: "Robbie, a gente não fala sobre isso, nunca aqui. Eu não deixo ela ver nada dessas coisas na TV, eu tento protegê-la disso o tempo todo." Ele disse: "Tá, beleza." Ele não queria que ela ficasse com medo e levou vários meses para que ela enfrentasse esse medo. Eu não falei com ela sobre isso muito porque eu não queria chatear os pais e fazer com que eles não me deixassem vê-la. Então, realmente, eu não falei muito com ela sobre isso. Eu espero que tenha sido de alguma coisa que ela tenha visto na TV e não o que poderia ser. Então, essa é minha neta. E parece acontecer com as meninas, com as mulheres, a minha mãe, a minha irmã, as minhas irmãs, eu, agora a minha neta. Eu não tive uma filha aqui. Boa tarde. Good afternoon. Eu tenho consciência I de am que aware that toda a questão é muito complexa, everything is mas não me parece, à primeira vista, que civilizações altamente superiores, não só do ponto de vista tecnológico, mas também moral, em que a gente possa imaginar que sejam seres de muita luz, amorosos,
respeitosos e tudo mais, possam provocar esse tipo de fenômeno, no caso das abduções, onde a dor, o medo e tudo que há de negativo nessa situação toda. Então, a pergunta é essa, qual é a sua opinião, quer dizer, esse tipo de extraterrestre, de civilizações, enfim, de raças extraterrestres, que provocam abduções nesse contexto tão problemático, serão justos do ponto de vista moral? Seria isso? Moral point of view. Bem, em primeiro lugar, eu acho que há muitos tipos de vida diferentes lá, de maneiras diferentes, com agendas diferentes, com motivos diferentes. Eu não sei o que elas significam, mas eu sei que há provavelmente a mesma quantidade disso quanto há tipos de pessoas no planeta também. E no meu caso particular, eu tive trauma emocional, dor física, mas eu não poderia ter obtido a minha sensitividade em outra direção se eu não tivesse passado por isso. Então, é tipo, como é que você pode saber, como é que você pode conhecer a felicidade se você nunca conheceu o sofrimento? Como você pode reconhecer uma coisa